e prol do Brasil e do DF. Eu sempre digo, presidente, tenho colocado muito claro que o Distrito Federal a gente é o hospedeiro dos principais poderes. Então essa harmonia desde o início foi o que nós buscamos. Durante a campanha eu ressaltei em todos os momentos a importância do Taguatinga. Nós tivemos um grande avanço na questão orçamentária. Nós temos uma dependência também muito forte por conta do crime constitucional, segurança, saúde, educação, que cresceu muito ao longo desse período, do Bolsonaro. É um apoio que vai correr as ruas do distrito, da população mais carente da nossa cidade, para que a gente consiga os votos para reeleger o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então pode contar conosco, essa parceria é uma parceria efetiva e nós vamos trabalhar muito para reeleger o senhor. Eu tenho dito que o mundo passou por momentos difíceis por ocasião da pandemia, não foi diferente no Brasil, algo desconhecido que levou muitas pessoas, parentes e amigos embora, lamentamos. Tivemos outra batalha tocante à economia. Tivemos momentos de reunir os governadores para tratarmos como enfrentaríamos a questão econômica da Covid. Tivemos sucesso, entendo. Passamos a pandemia, atendemos mais necessitados com auxílio emergencial, onde as mulheres passaram a ganhar o dobro do auxílio emergencial. Criamos programas que passaram pelas bancadas de empate, que tinham contatos diretos com o nosso governador, aprovamos o Pronamp e o BEM, evitamos que milhões de empregos fossem destruídos. Depois, de bancada também nossa, aprovamos o novo Auxílio Brasil. Deixo claro que os números que nós temos, o Bolsa Família começava com R$42 e a pessoa que ganhava Bolsa Família, caso conseguisse emprego, perdia o Bolsa Família. Passamos para, no mínimo, R$600. Esse valor, será mantido, como já acertado com a nossa equipe econômica, a partir do ano que vem. Deixo claro que aproximadamente 80% das pessoas que recebem o Auxílio Brasil são mulheres. Nós aqui no Brasil tem novas 4 senadoras. 2 são do PL e uma é de um outro partido que eu fiz campanha para ela, ou seja, 3 mulheres de 4 senadoras estão na nossa base. Também o nosso partido foi o que mais elegeu afrodescendentes. E também elegeu muitas mulheres, ou melhor, as mulheres mais votadas do Brasil, como temos aqui a nossa Bia aqui, é do nosso partido, mais uma narrativa que vai por terra abaixo. Ou seja, o governador Ibanez é importante porque ele por muitas vezes é meu vice e por vezes eu sou vice dele. E buscamos aqui atender os interesses do DF, como ele disse, né? 1/3 do orçamento dele é do Fundo Constitucional, o governo, é o dinheiro nosso que vai diretamente para ele, e ele investe em saúde, educação e segurança, e nada melhor para o presidente da República que ter um governador, não digo aliado, eu digo amigo dele ao seu lado. Todos ganham, em especial a governabilidade. Hoje vocês podem ver o perfil dos novos ou reeleitos parlamentares na Câmara e no Senado, um perfil mais conservador, um perfil mais família, um perfil mais liberdade econômica, ou seja, está tudo pavimentado para que a harmonia seja completa entre executivo e legislativo, para o bem do nosso querido Brasil. Então, tem tudo para o Brasil continuar dando certo. Se evoluímos, se progredimos, mesmo com a pandemia, o esforço de todos. Imaginem agora, sem a pandemia, Deus acredita, essa é a vontade de Deus, tenho certeza, já está algo do passado. Os números da economia estão aí, PIB crescendo, sendo revisto toda semana para cima, todo mês a taxa de desemprego caindo em nosso Brasil. Estamos arrecadando mais, mesmo reduzindo impostos, como o Paulo Guedes anunciou há pouco tempo, a redução de 35% de 4 mil produtos do IPI. Outras reduções de impostos fizemos, outros impostos foram zerados. Ou seja, o Brasil está sendo exemplo para o mundo.
Não temos problema aqui com a nossa segurança alimentar. Aqui a nossa querida Tereza Cristina, nossa ministra, que marcou história à frente do Ministério da Agricultura, tendo um recorde de acordos assinados com o mundo todo. Seremos brevemente uma potência em geração de energia também, depois de alimentos. Vamos exportar energia para o mundo todo. Vejo os problemas que a Europa está enfrentando, inclusive a sombra do desabastecimento cada vez se faz mais presente, e no Brasil é completamente diferente. Cada vez mais nós entendemos que aqui é a terra prometida. O Brasil é um pedaço do paraíso. Temos tudo para dar certo. Estamos dando certo. E com a graça de Deus atingiremos o nosso objetivo, que é gerar felicidade ao nosso povo. Agradeço do fundo do coração essa visita do meu amigo, o nosso governador Ibanez, vir manifestar publicamente o seu apoio à nossa reeleição. Mais do que o apoio, trabalho nas ruas, para que, de fato, a voz do povo, a vontade da maioria, se materialize por ocasião do próximo dia 30 de outubro. Digo mais, foi uma satisfação muito grande. Vemos, no dia 2 de outubro, um mar de pessoas usando o verde e amarelo e votar. E mais ainda, pessoas idosas, sendo amparadas por filhos e netos, conduzindo-os a passos curtos em direção à urna, mas mostrando o que eles querem para o nosso Brasil. Está bem claro agora que o povo tem duas opções: o atraso, a corrupção, o ataque à família, a liberação das drogas, a volta da ideologia de gênero, a volta do MST, como ele disse, que quer valorizar o mesmo. Também, como chegou aqui, o nosso Alceu aqui, quem representa o agronegócio também. Ele fala em regulamentar o agronegócio. E regulamentar, entenda-se, taxar o agronegócio. Como ele disse também, que não quer a volta do imposto sindical, mas quer uma taxação em cima dos trabalhadores para os sindicatos. O Brasil é isso que está aí. Ninguém tem o que nós temos. Riquezas minerais, biodiversidade, água potável, belezas naturais, clima aprazível, terras agricultáveis. E agora, um grupo de políticos mais homogêneos, mais responsáveis da história do Brasil, pelo que se pode ver da leitura das urnas. O Brasil não é mais uma esperança, é uma certeza. E como diz o Paulo Guedes, o Brasil está condenado a dar certo. Agradeço ao Deus por essa missão. Não é fácil, mas com amigos, com paz no coração, nós superaremos todos esses obstáculos para o bem da nossa população. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Ibanez. Os senhores tiveram durante a pandemia, o senhor e o governador, alguns desentendimentos, teve a questão também do 7 de setembro, isso é um ponto solucionado? É coisa do passado. A pandemia, ninguém sabia o que era o vírus. Todo mundo buscou uma maneira de fazer o melhor. Você tentando mudar, às vezes você erra. Quem disse que eu nunca errei na vida? E a maior virtude nossa é reconhecer o erro e não ter compromisso com o que não deu certo. É dar as mãos e prosseguir. Nós todos somos passageiros aqui na Terra. A história que eu quero deixar, que o Ibanez quer deixar, é um governo voltado ao bem-estar do nosso povo brasileiro. Governador, a candidata do seu partido, Simone Tebet, indicou que deve declarar apoio ao candidato Lula. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que ela, com o presidente Baleia? Ela nunca chegou a me ligar, nem durante o período da eleição. A Simone, como candidata representante do MDB, ela não teve diálogo com os governadores. E agora, nesse momento, ela vai tomar uma decisão, mais uma vez, isolada, de seguir nessa linha, se ela for apoiar o presidente Lula. Nós temos uma bancada muito forte que foi eleita agora. O MDB aumentou na Câmara dos Deputados.
E essa bancada vem exatamente das pessoas que votaram com o presidente Bolsonaro. Então nós estamos muito tranquilos em relação à decisão que foi tomada por nós. O senhor conversou com o presidente do partido? Conversei com o Baleia e a ideia do MDB é exatamente liberar os governadores e os eleitos para apoiar quem quiser. Danei, vamos deixar a nossa vice, uma mulher, uma pessoa de coragem, a usar um pouquinho da palavra dele. Primeiro eu quero aqui agradecer aos nossos parlamentares eleitos. Mais um meio aqui, por favor. E agradecer às mulheres do Brasil, que não só elegeram mulheres na nossa base, mas as mulheres que querem o desenvolvimento. Eu, como coordenadora da bancada feminina, aqui tenho que fazer um agradecimento muito especial ao presidente Bolsonaro, que sancionou 78 leis de interesse da bancada feminina. Leis que jamais haviam sido pensadas no nosso parlamento, que foram encaminhadas pelo nosso presidente, como uma medida provisória que entrega mais mulheres. Nós vamos ter a oportunidade de ter licença maternidade agora compartilhada entre homens e mulheres. Muitos outros avanços. E eu acho que, como vice-governadora mulher, na presença de várias deputadas, minha companheira aqui do Distrito Federal, Tereza Cristine, no nome dessas duas, saudar todas as mulheres do Brasil. O que nós precisamos é divulgar o que nós fizemos, o que o senhor sancionou por nós. Violência política, violência institucional, laqueadura, 5% do Fundo Nacional de Segurança voltado às mulheres. Uma semana de combate à violência dentro das escolas. O grande legado do passado, que é um legado para nós mulheres, era a Lei Maria da Penha, que não era de autoria do Poder Executivo, que veio da sociedade civil. Nós temos várias legislações que são de autoria do Poder Executivo e várias da bancada que teve a sanção do senhor. E isso tem que ser dito ao Brasil. Nenhum presidente que fosse contrário às mulheres teria coragem de sancionar tantas leis para beneficiar do Brasil. Então, eu quero falar não só como vice-governadora mulher, mas como mulher. O senhor pode ter certeza que as mulheres do Brasil vão ser informadas que nós fizemos por elas, com o seu aval, com o seu apoio, dessas deputadas que estão aqui e das que estão chegando. E ao meu governador, a gratidão eterna por ter também valorizado as mulheres. Nós conseguimos um feito inédito no Distrito Federal. É a primeira vez que um governador é reeleito no primeiro turno. Isso mostra a unidade do governo federal, do governo do Distrito Federal, mas também mostra a força de mulheres que querem o Brasil continuar realmente progredindo e desenvolvendo. Se ele foi coerente ou não com essa declaração, são os eleitores deles que vão dizer. Ninguém é dono do voto de ninguém. Tá? O eleitor pode votar numa pessoa no primeiro turno e no segundo mudar o voto. O voto não é mercadoria. Eu costumo dizer que eu não tive 51 milhões de votos, eu tive 51 milhões de pessoas que acreditaram em mim. Voto não é mercadoria. Tá? Então, o eleitor está contigo, você sempre demonstra coerência. Quando você demonstra ser algo diferente do que falou durante toda a campanha, o eleitor toma uma outra direção. Mas isso aí não. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu peço ao eleitor do Distrito, como é um eleitor dito bastante qualificado, né, dadas as posições que ele tomou ao longo da vida toda. Não é que eu peço, eu tenho certeza que eles vão tomar a melhor decisão para o segundo turno. O senhor respondeu ontem, presidente, a gente está ouvindo na Casa do Enquanto, o senhor respondeu ontem sobre o encontro, sobre a conversa com agora o senador Sérgio Moro. Esse encontro ele vai acontecer ainda hoje, porque ontem ele respondeu algumas outras emissoras que não houve essa conversa com o senhor. E o encontro ainda vai ocorrer? Na conversa, eu conversei com ele, tá? Sobre o encontro não falamos. Hoje o Delanhol, pelo que eu sei, está em Brasília,
fazer um barco. O Sérgio Moro não é diferente. O que eu falei com o Sérgio Moro, ele tem uma vida de 20 e poucos anos na magistratura. Assinava e compra-se. O que faltou para ele? Um pouco mais de vivência política quando veio trabalhar conosco. Por aí, eu fui bem claro. Passado é passado. A história, né, se faz de várias maneiras. Coerência, reconhecimento e humildade. E gratidão também. E por vezes nós passamos por provações, momentos difíceis, para lá na frente voltar mais forte e voltar com essa força, melhor atendendo ao seu próximo. Presidente. E olha o Pai Nosso. O Pai Nosso fala em perdão. Essa é a oração universal dos cristãos. Eu sei que é difícil o perdão em muitos momentos. O esquecimento é impossível, mas é o perdão que nos leva à vida eterna. Presidente, desculpe insistir na questão da pandemia. O senhor disse que todos erram, que na relação de vocês dois, de certa forma, um errou, o outro errou. O senhor disse no último domingo que poucas pessoas, ou alguns eleitores, não entenderam que existe uma dificuldade econômica, que o seu governo poderia ter melhorado, piorado. O senhor acha que teve alguma questão envolvendo a pandemia que pode ter atrapalhado o voto do senhor? A pandemia é uma incógnita, ainda é incógnita. Alguém sabe os efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais da vacina? É uma incógnita ainda. Não sabemos. Eu acho que o grande erro do trato da pandemia foi tirar a autonomia do médico. Aquela tal de medicação off-label, fora da bula. O médico não é que ele tem o direito, ele tem o dever de buscar salvar vidas ou diminuir a dor do seu paciente. O grande erro foi ali. Sempre se falava em comprovação científica e nem a vacina, quando começou a ser aplicada, não tinha uma comprovação científica ainda. E eu fui pela liberdade da população. Compramos 50 milhões de doses para todos os brasileiros, todos sem exceção. 500 milhões, falei 500 mil? 500 milhões de doses, obrigado, 500 milhões de doses para todos os brasileiros. Fizemos a nossa parte. Me acusar de negacionista, tendo comprado vacina. Agora, deixa bem claro, lá atrás, alguns me culpam de ter comprado a vacina em 2020. Eu quero saber quem comprou uma dose em 2020 no mundo. Se a primeira dose foi aplicada em dezembro de 2020. Então a oposição pega isso e fala, é negacionista, poderia ter salvo vidas. Fizemos todo o possível para salvar vidas. Muitos governadores fizeram a mesma coisa. Obviamente, cada um dentro da liberdade que ele tem para trabalhar nesse sentido. Uns acertaram, outros não. A vida é que se segue. Então, ninguém aqui quis causar o mal para ninguém, trabalhou o lado da morte. Buscou uma maneira de salvar vidas. Essa é a grande verdade. Não podemos entender que existe um só governador, um só prefeito que quer matar quem quer que seja, por ocasião da pandemia. Nós, governadores, dificilmente vai encontrar um. Precisa deixar bem claro, não faltou recursos da União, do governo federal, para que a gente fizesse todo o trabalho de combate à pandemia, instalação de hospitais de campanha, compra de vacinas, compras de medicamentos. Os hospitais foram totalmente atendidos, só que no Distrito Federal foram cerca de 3 bilhões de reais que foram investidos só no combate à pandemia. Então a gente não tem o que reclamar, o governador que abrir a boca para falar do governo federal, o que diz respeito à atuação na pandemia, simplesmente não está falando a verdade. Porque eu acompanhei como coordenador do Colégio de Governadores, todos os estados receberam recursos para o combate à pandemia. O gasto em 2020, nessa área, chegou na casa dos 700 bilhões de reais. E o Brasil não colapsou na economia. Foi feito com muita responsabilidade, tudo votado no parlamento. Não teve nada no tocante à canetada que viesse a desequilibrar outras áreas. Um trabalho muito responsável para a grande maioria do parlamento e com a equipe econômica nossa conduzida pelo Paulo Guedes.
Ainda ontem eu perguntei ao presidente no Twitter do ministro Anderson Torres sobre investigar os institutos, ali uma indicação para a Polícia Federal sobre os números que foram divulgados. Se o ministro puder explicar quais institutos vão ser investigados e qual... Isso não poderia ser interpretado. Se vai ser investigado ou não, isso aí vai ser uma decisão da Polícia Federal. Agora que é criminoso, por exemplo, colocarem aqui, um dia antes da eleição, um candidato que teve 4% dos votos com 16%, isso só pode ter crime. Não pode ter sido de bom... E ninguém da imprensa vai dizer que isso está correto. Colocar um candidato, como foi o caso do Isalci, que teve 4% dos votos, um dia antes da eleição, você coloca ele com 16%. Isso é criminoso. Não existe instituto de pesquisa sério que ratifique esses números. Então isso não existe. Os institutos de pesquisa no Brasil têm agido contra a democracia e merecem ser investigados e serem punidos. Eu vi até projeto de lei aqui que já vai tramitar, que essas divulgações elas são criminosas sim e atrapalham a democracia no Brasil. Por muitas vezes, tá? A gente tem que ver quem é que está pagando aquela pesquisa. É o interesse em pagar aquela pesquisa. Eu lembro que no passado, muitos eleitores diziam, não vou votar em candidato que vai perder. E alguns votam dessa maneira, ainda no Brasil. Muitos votaram em quem estava na frente para fazer o quê? Para não ter segundo turno, para botar um ponto final nas eleições, para não perder mais um domingo, segundo a ideia dessas pessoas. Agora, arrastaram sim pessoas para lá. Tanto é que quando foi anunciado o segundo turno no domingo, o que aconteceu com a nossa economia na segunda-feira? O dólar caiu demais, a bolsa subiu bastante. É uma demonstração do quê? Estavam precificando o que apontava instituto de pesquisa, a volta do PT. E o mercado bem disse, com os números da segunda-feira, que a volta do PT é um desastre para o Brasil. Isso são números. E nós lamentamos, como diz o Ibanez aqui, esses institutos que estão trabalhando, na verdade, para quem os contrata. E não é para fazer uma pesquisa séria. E a intenção é interferir na democracia. Falam tanto de atos antidemocráticos, isso é um ato antidemocrático. Esses números abusivos desses institutos de pesquisa que quase decidiram a eleição presidencial no primeiro turno, que seria um desastre para o Brasil. Quer falar? Não, presidente, pode dizer que o inquérito foi instaurado para esclarecer tudo isso, números muito discrepantes da realidade que se teve nas urnas, e isso precisa, existem crimes que podem estar por trás disso aí, nada melhor do que um inquérito policial na Polícia Federal, para poder esclarecer tudo isso, até para esclarecer para a população brasileira, para que possa exercer o seu direito, para que pesquisas, governador Ibanez, não fiquem direcionando muitas vezes questões de voto útil e outras coisas que se discutem. Então, nada melhor do que o inquérito policial para esclarecer se realmente existe ou não existe algum crime, algum conluio, algumas empresas associadas, enfim. O inquérito vai dizer. Não, na verdade, nós vamos investigar tudo isso que está aí. Não é um instituto, não é outro instituto. Nós vamos fazer a minha representação para lá, para que a Polícia Federal avalie tudo isso que está acontecendo nos institutos de pesquisa do Brasil. Presidente, pode ser interpretado como uma forma de intimidação do instituto de pesquisa? Na verdade, não é intimidação, existe um crime previsto para isso, que é a divulgação de pesquisas falsas, de pesquisas, né, e a própria fake news, né, tem fake news maior que essa no momento, numa véspera de eleição, como bem disse o governador aqui, então a gente tem que ter muito cuidado, o inquérito é muito sério e a realidade vai vir à tona aí com o final do inquérito. Eu espero que o Instituto de Pesquisa não dobre a aposta por ocasião do segundo turno. Presidente, o senhor tem mais alguma conversa com o governador? Obrigado.